Nosso precioso irmão Basimar Gomes volta novamente a comentar no vídeo, né? Tiago Bonde acredita em lobisomem, parte 4. Ele diz assim: o irmão falou sobre a parábola do filho pródigo, um irmão aí chamado Cristão Feliz, né? E ele diz: o filho pródigo nada tem a ver com pessoas que, após se arrependerem de seus pecados, reviverem em Cristo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltam a praticar aquilo que se diziam arrependidos, né? Então, depois ele diz assim, né? Assim o filho pródigo estava morto e reviveu uma vez. Estava perdido e foi achado uma vez, como ensina a congregação. 2, 3, 4 vezes já é por conta própria de quem diz, né? Então, na realidade, ele está dizendo que é possível cair da graça, né? Perder a salvação. Né? Entendeu? Na realidade, ele não crê no Senhor Jesus. Ele é incrédulo. Ele não tem salvação, não está salvo. Ele não sabe o que é salvação. Né? Não sabe nem o que é o pecado. Né? Por isso ele fala esta asneira, né? Porque o Senhor Jesus disse, né? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Agora, presta atenção. Presta bem atenção. Eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão. Nunca perecerão eternamente. E da minha mão, ninguém pode arrebatar. Não, mas o Basimar e a turma dele, né? A turma de falsos profetas diz: não, arrebata sim. Não, Jesus não sabe o que está dizendo. Jesus não sabe o que está dizendo. Perece sim. Jesus está dizendo: nunca perecerão, não. Tiago. Aí procura uns versos aí para justificar, né? E diz: perece sim. Jesus diz: nunca perecerão eternamente. Essa cambada de falsos profetas que não conhece a salvação em suas próprias vidas, porque eles não confessam salvação, contradizem o Senhor Jesus. Diz que perece sim, cai da graça. Cai da graça. Quando Jesus disse, né? Nunca perecerão, e da minha mão ninguém pode arrebatar. E ainda Jesus diz mais, né? O Pai que me deu estas ovelhas é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Não, mas esses vigaristas sem vergonha, eles dizem: não, arrebata. O diabo tira, o pecado tira. Entendeu? Ignorando que a segurança do crente são duas mãos. As mãos do Senhor Jesus e as mãos do Pai. Salvo por toda a eternidade. E ele diz também, esse Basimar é diabólico mesmo, né? Porque ele diz aí, tem um comentário, ele diz assim, que o Espírito Santo não se contradiz. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria no crente. Ele fala: se eu não for, o Espírito Santo não será enviado a vós outros. Mas se eu for, eu enviarei o Consolador, que habitará convosco e estará em vós. E ele diz a respeito do Espírito Santo que ele habitará conosco para sempre. Para sempre. Não, mas esses vigaristas sem vergonha, eles dizem: não, o Espírito Santo abandona. O Espírito Santo sai, entrega para o diabo, perde a alma, cai da graça. Entendeu?
se a salvação das nossas almas fosse um acidente de percurso, né? Uma coisa assim, né? Que pode acontecer e você perder, né? Quando a palavra de Deus fala que a nossa salvação já é algo decidido na eternidade. Eu sou salvo por toda a eternidade, não é porque eu quis abraçar isso, pelas obras que eu faço, nada. Nada tinha acontecido, nem a eternidade existia. E eu já fazia parte dos propósitos de Deus. Ele diz lá que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Entendeu? E diz, e me predestinou para a adoção de filho. Né? Para o louvor da sua glória e da sua graça. Né? Então, antes da fundação do mundo, ele me elegeu e predestinou para ser participante da sua glória. Vai me condenar? Lá em Romanos, no livro de Romanos está escrito o seguinte, ó. Romanos capítulo 8, versículo 28, começa no 28, diz assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até um eventual adultério, aqui está escrito todas as coisas, as boas e as más. Porque mesmo num pecado como esse, vamos aprender de Deus alguma coisa, né? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu? Depois diz, ó, porque os que dantes conheceu, quer dizer, um conhecimento anterior, né? Como vimos em Efésio, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Por que ele nos elegeu? Porque nos conheceu antes de todas as coisas. Nos conheceu. Pois Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Para Ele não existe passado, presente, futuro. Entendeu? E a estes que Ele conheceu antes da fundação do mundo, Ele predestinou, lá como está escrito em Efésios, que nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou. Aqui diz em Romanos, porque nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E depois diz, ó, o 30, e aos que predestinou, a estes também chamou. Lá na eternidade, antes da fundação do mundo, ele me viu, ele me conheceu, ele me elegeu, ele me predestinou, né? No tempo certo, eu nasci, entrei no mundo, me fiz homem, aí ele me chamou. Né? E aí diz, ó, e aos que chamou, a esses também justificou. De que maneira? Eu aceitei aquele sacrifício feito na cruz para o perdão dos meus pecados e salvação da minha alma, e desta maneira alcancei a justificação, a minha justificação por toda a eternidade. E também diz assim, aos que justificou, a estes também glorificou. Eu ainda não fui glorificado. A minha glorificação será na minha ressurreição. Esse corpo vai tombar, mas ele vai ressurgir com um corpo não igual, semelhante ao do Senhor Jesus, um corpo glorificado. Então é isso. Então essa é tudo conversa mole de homens endiabrados, desviados das doutrinas da própria igreja, né? E evidentemente as nossas doutrinas originais
São essas doutrinas aí que eu estou mostrando para vocês. Que a salvação é somente pela fé. E somos salvos por toda a eternidade. Não é essa enganação do nosso querido irmão Basimar. Eles nem se acreditam pecadores. Eles admitem que erram. Eles erram na presença de Deus, mas eles não admitem que são pecadores. Pecado, segundo esses falsos profetas, é o pecado do adultério. O resto não é pecado, é erro. Quando a palavra de Deus diz, né? Se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. Então, se você acha que esses homens têm alguma coisa com a verdade da palavra de Deus, já fica sabendo. A palavra de Deus está dizendo que não há verdade numa pessoa que não admite pecado em sua vida, que é o que esses homens estão fazendo. E o verso 10 da carta de João diz assim, que se dissermos que não pecamos, mentimos. Aliás, fazemo-lo. Esse fazemo-lo quer dizer, fazemos o próprio Deus de mentiroso. E não há verdade em nós. Paulo fala, né? Miserável homem que eu sou, que o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu pratico. E ele diz também, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se declara ele mesmo um principal dos pecadores. Veja só como esses homens são do diabo e pervertidos do ensino da palavra de Deus. Bem, agora a turma já vai para o extremo, né? Não, quer dizer então que eu posso pecar, eu posso adulterar, eu posso fazer emporcalhar a minha vida, voltar para o pecado. É o seguinte, meu filho, se você é nascido de Deus, você vai ficar logo vai ficar muito espertinho, sabe por quê? Porque aos seus filhos Deus disciplina, entende? Ele mesmo fala, se estáis sem disciplina, é porque você é bastardo, quer dizer, não tem pai, e não é filho. Porque aos seus filhos Deus disciplina, entende? Logo vem acidente na vida da pessoa é atropelada, a perna é engessada, o braço é quebrado, tem que engessar o braço, vai para uma cadeira de rodas, entende? Enfermidades, vai para o hospital, entendeu? Então, é para que a pessoa tenha temor de Deus e se desvie do mal, entendeu? A salvação não, a salvação, Deus não é menino para que dê uma coisa para alguém e tome depois. A palavra dele está dizendo, nunca perecerão eternamente, estão salvos por toda a eternidade. Agora, não quer obedecer, vai sofrer a disciplina de Deus. E em alguns casos, Deus manda para o cemitério. O cara quer viver mesmo no pecado? Legal, tudo bem. Ele bota o corpo do crente debaixo de 7 palmos, aí eu quero ver o cara pecar. Acaba a festa. Entendeu? Teve um tempo que eu estava alisando o pecado, né? Muitos anos atrás, estava alisando o pecado. O Espírito Santo dizia para mim, não para com isso. Mas eu não ouvia, né? Estava lá, hein? Quase me mandou para o cemitério. Não me mandou para o cemitério porque ele viu o meu arrependimento. E ele falou, eu tenho um plano na sua vida. Porque eu ia mandar você para o cemitério. Mas eu vi o seu arrependimento. Né? Entendeu? Mas ele não falou que ia me mandar para o inferno, não. Por quê? Porque sou filho. Deus não manda seus filhos para o inferno. Esses caras são endiabrados, sabe? São homens, eles não são salvos. Eles acreditam mais na palavra de Tiago do que na palavra do próprio Deus. É aí onde começam a confusão e a perdição destas almas, porque não respeitam a palavra de Deus.